A doutrina do inferno tem sido dos temas mais mal compreendidos da Bíblia. Embora a imagem de um diabo vermelho, cor de fogo, com cornos, uma forquilha e uma barbicha que vigia a tortura das almas incorpóreas seja popular na mitologia e nos ensinos cristãos, ela não se encontra em alguma parte da Bíblia. Alguma da confusão tem origem em algumas das traduções da Bíblia, que não reflete exatamente o significado dos textos originais. Por exemplo, no Velho Testamento, a palavra traduzida por inferno é Sheol, e literalmente significa sepultura. Já no Novo Testamento, a palavra inferno é traduzida a partir de 3 palavras gregas diferentes. Hades significa sepultura, Tártaros significa escuridão exterior e Geena significa um lugar que arde. E por isso, os diferentes significados que os escritores bíblicos pretendiam apresentar perderam-se e muitos têm ensinado de forma errada que sepultura é também o lugar que arde. E só por aqui nós já podemos ver o grande problema. Por exemplo, sempre que está escrito Hades, ela é traduzida por inferno. E isso, para a mente de algumas pessoas, literalmente significa aquele lugar que arde eternamente. Mas, no entanto, Hades literalmente significa sepultura. Uma coisa é certa, o inferno é verdadeiramente um lugar que existe. Mas aonde é que fica e em que ponto da cronologia profética ele aparece? Será que o diabo tem a seu poder o inferno? Será que os perdidos estão neste momento já a sofrer as consequências do inferno? Nesta lição nós vamos aprender exatamente o que é que a Bíblia nos fala sobre o inferno. A verdade que o inferno realmente existe é relatado pelas próprias palavras de Jesus. Temei antes aquilo que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. De acordo com Jesus, o inferno é real. Os corpos dos pecadores, e não os espíritos incorpóreos, são destruídos no inferno. Jesus diz: o teu corpo será lançado no inferno. A palavra aqui usada é Geena, que era o nome de uma lixeira fora de Jerusalém, onde o lixo e as carcaças de animais e criminosos eram queimados ou comidos por larvas. E Jesus usou Geena 11 vezes para descrever o destino dos ímpios. Mas será que o inferno oficialmente já abriu para os perdidos? Que o mal é preservado para o dia da destruição e arrebatado no dia do furor? Todos os mortos perdidos ficam, por assim dizer, preservados pela morte em descanso nas suas sepulturas para o dia do furor, e aí sim serão destruídos. E quando é que será esse dia da destruição? Porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Existem 2 ressurreições. Os justos são ressuscitados no momento da segunda vinda de Cristo e são levados para o céu, ao seu encontro, e os ímpios são ressuscitados no final do milénio, logo após o evento da segunda vinda de Jesus, para receberem a recompensa pela sua maldade, a chamada ressurreição da condenação para a sua própria destruição. Resumindo aquilo que nós já aprendemos, nós percebemos que os perdidos ainda estão nas suas sepulturas a aguardar julgamento. Ninguém ainda está no inferno. As pessoas entram no inferno com os seus próprios corpos. Percebemos também que o inferno não é um local específico, mas sim um acontecimento global que acontecerá ao mesmo tempo aonde quer que haja perdidos no mundo. O inferno terá lugar no final destes 1000 anos após a segunda vinda de Jesus. E muito importante, é Deus que dirige o inferno, porque o próprio Satanás sofrerá também as consequências do inferno. E então vem agora a pergunta: o que é que acontece aos pecadores e ao próprio Satanás no inferno? Será que vai mesmo haver este sofrimento eterno de que popularmente nós aprendemos a crer? E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos.
de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. As chamas do inferno vão queimar completamente os perdidos, todos aqueles que rejeitaram a Deus. Aqui não fala que eles vão viver eternamente, até porque repara numa coisa: se a consequência do pecado é a morte, porque é que, afinal, a consequência do pecado não é a morte, mas sim o sofrimento eterno? Não faz sentido. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Embora as chamas do inferno reduzam Satanás e os ímpios a cinzas, isso não significa que será indolor. O inferno será extremamente quente e doloroso. Não é que Deus permita a dor porque Ele é um monstro que gosta de ver o ímpio a sofrer, mas porque verdadeiramente existe uma lei universal que diz: tudo aquilo que tu semeias, tu vais colher. Mas a boa notícia é que, se tu és de Cristo e se tu aceitas a tua condição de pecador e se confias nos méritos que Jesus fez por ti na cruz, tu não precisas de morrer, porque a condenação já foi paga por Jesus, pelo seu sangue. Mas se não somos de Cristo, porque decidimos não ser, nós iremos colher as nossas próprias más ações, porque o salário do pecado é a morte. Nós não sabemos ao certo até que ponto, até que momento, quanto tempo irá até que cada ímpio seja destruído. Alguns não têm assim pecados tão grandes e são reduzidos a cinzas rapidamente. Outros causaram tanta dor que a justiça divina reclama que eles escolham a sua injustiça na totalidade. Estes demoram mais tempo a queimar e proporcionalmente vão sentir mais dor. Jesus diz que o castigo é proporcional à culpa. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E após esta cena terrível de destruição, de desolação, o que é que resta para este planeta Terra? E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Depois de eliminar todos os vestígios do pecado, Deus restaura toda a terra para que seja eternamente o lar dos salvos em Cristo Jesus. A sua beleza irá exceder a beleza criada originalmente por Deus e que nós, infelizmente, nunca tivemos a hipótese de ver. E como é que Deus se sente com os perdidos que foram destruídos? Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Vejam, na versão popular, Satanás pinta Deus como um monstro que coloca as pessoas a sofrer eternamente no inferno. Esta mentira levou a que milhões de pessoas rejeitassem a Deus. Mas reparem, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus é um Deus de vida, é um Deus de amor, não um Deus de morte. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este, que é um versículo muito conhecido por todo cristão, explica exatamente qual é o destino dos perdidos. Apenas um grupo recebe a vida eterna, aqueles que creem em Jesus. Todos os outros morrem. Crer em Jesus requer conhecimento do seu caráter. Quando o conheces, tens uma opção de segui-lo ou não segui-lo. E se passaste a segui-lo, tu estás a obedecer aos seus ensinos. Porque, na verdade, se tu dizes que crês no conselho de alguém, mas continuas a seguir o teu próprio caminho, isso revela que tu não crês o suficiente. Porque crer, até o próprio Satanás crê, mas crer de conhecer,
querer de aceitar e de seguir é um querer completamente diferente. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Os perdidos não têm o Filho de Deus e por isso não têm a recompensa da vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Reparem, todos estão destinados ou à vida eterna no céu ou à morte no inferno. E não à vida no céu ou à vida no inferno. Vida do inferno não existe. Inferno não é um sítio. Inferno é um acontecimento. E é por isso, meus amigos, que é tão importante hoje nós entregarmos a vida a Jesus. Porque não sabemos quando é que nós vamos descansar ou quando Jesus irá regressar. Mais uma coisa. E o que dizer sobre esta passagem, por exemplo? Do fumo do seu tormento que sobe para todo o sempre e não tem repouso nem de dia nem de noite. Uma passagem diz que o fumo do tormento é eterno. Noutra passagem diz que eles não têm descanso nem de dia nem de noite. E ambas as passagens se referem a este acontecimento, ou seja, do inferno. Há inúmeras passagens que indicam que os mortos descansam até à sua ressurreição. E pelo menos 182 textos que diz que o inferno aniquila os perdidos. Então, parece que temos um problema. Parece que a Bíblia está em contradição. O que é que nós podemos dizer sobre estas duas passagens? Aqui a questão é entender o que é que significa a palavra sempre na Bíblia. A Bíblia usa a expressão para sempre pelo menos 56 vezes, relativamente a coisas que já terminaram. A palavra sempre, na língua original, é sempre definida a partir da natureza da própria coisa. E eu vou dar um exemplo bem simples. Eu amo-te para sempre. Bom, eu vou amar para sempre até ao momento em que eu morro. Este para sempre vai até ao fim da minha própria vida. Querem ver exemplos bíblicos? Jonas esteve na barriga do peixe durante 3 dias, mas no entanto ele disse que estava lá para sempre. Samuel foi posto ao serviço do Senhor para sempre, ou até à sua morte. Reparam que a natureza da palavra sempre tem que ver com a duração da coisa ou da pessoa. Os ímpios ardem enquanto estão vivos e depois morrem e transformam-se em cinzas. Durante este período não terão descanso do tormento. O para sempre deles é até morrerem. E depois o efeito do fogo será o seu desaparecimento para sempre. E o que dizer do fogo eterno? Repara, o fogo eterno que reduziu as cidades de Sodoma e Gomorra apagou. No entanto, as consequências, que foi a destruição destas cidades, permaneceu para sempre, porque não mais se levantaram Sodoma e Gomorra. Embora às vezes possam aparecer dúvidas, embora nem sempre a gente consiga compreender as coisas, uma coisa é certa. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós somos pagos com a morte pelo nosso pecado. Não somos pagos com o sofrimento eterno, mas do outro lado da moeda, Jesus já sofreu essa morte por ti. Só tens de o aceitar, de o conhecer, de crer e podes ter a certeza que um dia estarás eternamente com Ele.